O Coffee Break de hoje está com Paulo Mestre, é o responsável pela área de consultoria para Portugal e Espanha na Primavera. Olá Paulo, muito obrigado por estar connosco. A Primavera, sendo uma empresa que desenvolve um conjunto de soluções para a gestão das empresas, a minha primeira pergunta é, no meio de toda esta necessidade de transformação digital e digitalização de processos, que no fundo deveriam ser as primeiras preocupações dos empresários. De há um ano para cá, imagino que o vosso trabalho tenha aumentado, nomeadamente em termos de consultoria, ou seja, ajudar os empresários a encontrar a melhor solução para cada caso. A minha primeira pergunta é essa: como é que foi viver esse período e, ao final das contas, quais foram as soluções mais críticas e mais procuradas pelas empresas? Muito bem. Bem, antes de mais, muito obrigado pela oportunidade de podermos fazer aqui esta pequena toma de café, quebrar aqui um pouco o ritmo do dia a dia, que efetivamente acaba por ser duro e intenso desta situação do Coffee Break. Muito bem, e respondendo aqui diretamente à sua questão, este último ano, podemos assim dizer, foi um ano realmente de desafiante e de enorme pressão no que diz respeito a toda e qualquer organização que tem que interagir ou com pessoas diretamente ou com outras organizações, efetivamente. Portanto, o novo acabou por obrigar a cada uma dessas organizações a terem que rapidamente se adaptar a novas formas de interagir com os seus clientes e com os seus parceiros. Acelerou claramente aquilo que já há algum tempo se vinha a falar da transformação digital, e acabou, em algumas situações, efetivamente, para ser uma rápida adaptação digital. Okay? Portanto, foi lançada essa tal adaptação, no sentido de poder responder às exigências mais imediatas, de manter o seu negócio, manter a sua atividade e poder fornecer os bens e serviços aos seus clientes e poder continuar a ter práticas de negócio com os seus parceiros. O que é que surgiu aqui efetivamente e que se tornou o desafio por parte de uma empresa como a Primavera? É que efetivamente esta adaptação digital fosse aproveitada para que ela pudesse contribuir efetivamente para a transformação. O que eu quero dizer com isto era que não fosse pura e simplesmente uma resposta imediata à necessidade que surgia naquele momento, mas que efetivamente aproveitássemos e que os nossos clientes pudessem aproveitar o momento para efetivamente pôr em prática essa mesma transformação. O João tocou aí num ponto importante, que é, em algumas situações, uma das nossas principais colaborações foi a componente de consultoria, exatamente nesse sentido. Portanto, não só de apresentar as soluções tecnológicas que efetivamente, no caso da Primavera e outros fornecedores têm e que dispõem à disposição, colocam à disposição dos seus clientes, mas também, como ponto fundamental, efetivamente, saber como enquadrar devidamente essas soluções e aproveitar o momento para fazer aquilo que o João também referiu, a transformação de alguns desses processos. Portanto, não manter efetivamente os processos tal como eles existem e que estavam a responder a uma necessidade que existia num determinado momento, que já não é a mesma, que estavam a trabalhar com um determinado tipo de recursos que já não serão os mesmos neste momento e, portanto, poder tirar exatamente proveito quer das pessoas, quer das novas soluções, da melhor forma possível. Inevitavelmente acaba por ocorrer aí uma alteração de processos. E aí sim é que podemos dizer que quando estamos na verdadeira utilização das novas soluções e aplicando os seus processos mais otimizados, com melhor utilização dos recursos, aí podemos dizer que efetivamente temos essa transformação digital. E esse tem sido um dos papéis também, por parte da Primavera, ser um dos elementos ativos neste processo propriamente dito. Muito bem. Paulo, e houve algum setor que particularmente demonstrasse, eu não diria uma preocupação, uma maior energia, uma maior necessidade e que recorresse mais, ou esta necessidade de transformação digital e digitalização dos processos é transversal quase a todos os setores?
Eu, pela experiência que nós temos e identificamos em todos os setores, foi absolutamente transversal. Estamos a falar quer da indústria, que tivemos situações em que tivemos que apoiar essa mesma evolução, estamos a falar, por exemplo, na área da saúde também, e inevitavelmente, e nesta situação, que é um dos setores mais visados atualmente, e de maior pressão também, face à resposta que tem que dar ao atual momento, foi também um dos setores em que nós sentimos exatamente essa necessidade. Inclusive no setor da hotelaria também, que teoricamente poderá ter tido, não, e teve efetivamente o abrandamento inevitável, tendo em conta a situação, mas que acabou por aproveitar, em alguns casos, a necessidade de se reformular, de fazer um melhor aproveitamento dos seus recursos e de projetar futuro e de se preparar para o futuro. Portanto, eu diria que foi transversal a todos os setores de uma forma geral. Inevitavelmente, o que nós detectámos e verificámos foi uma clara apetência para a componente de e-commerce. E, nomeadamente, alguns dos nossos clientes na área do retalho, efetivamente, tiveram que responder ainda mais rapidamente. Vamos Essa pensar resposta no do início... retalho, nomeadamente nas grandes empresas, deve ter sido dura, porque nós todos sabemos que algumas grandes empresas de retalho continuaram a laborar também fisicamente, mas que aproveitaram também para dar um enfoque nas vendas e para enviar o mais possível para o e-commerce. Eu sei que tem alguns clientes de grande dimensão. Como é que foi esse período de adaptação ou de implementação de novas soluções aos processos? Certo, nós temos efetivamente alguns exemplos, e o caso em concreto, por exemplo, da Vorten, é uma dessas situações em que efetivamente, apesar de já estar num processo de evolução e de fazer maior foco no e-commerce, inevitavelmente este momento acabou por ser aumentar ainda mais essa necessidade de foco sobre esse modelo de negócio e sobre esse canal de contacto direto com os seus clientes. Acabou por... Há aqui vários pontos que tiveram que ser considerados por parte desses clientes, nomeadamente toda a cadeia de logística, quer de fornecimento dos produtos, quer para a sua estrutura, quer posteriormente para os seus clientes finais. Portanto, esse é um dos pontos e que foi desafiante nesse aspecto. A situação, por exemplo, no que diz respeito ao serviço de apoio a cliente, por exemplo, em que há a necessidade, há um aumento, claro, em termos dos serviços de apoio a cliente também, de uma demanda, porque todos nós começámos a interagir e a comprar mais através do e-commerce, a ter menos contacto com a loja. Portanto, o serviço de apoio a cliente, que habitualmente é feito atrás do balcão, por assim dizer, ou na loja, passou a ser feito de uma forma remota. Portanto, esse foi outro dos desafios que esses nossos clientes tiveram. E depois, em toda a capacidade de poder rapidamente fazer coisas tão simples como, por exemplo, o processamento de uma fatura. São milhares de faturas a terem que ocorrer em simultâneo e a ter que responder a todos os requisitos legais que são colocados. Essa foi outra das situações. Adicionalmente a isso, temos situações como, por exemplo, cumprimentos de back-office, no que diz respeito à parte de gestão de recursos humanos e todas as alterações legislativas que ocorreram ao longo deste período, resultante dos diferentes decretos-leis e das diferentes diretrizes que iam ser lançadas por parte do Estado português, que efetivamente teriam que ser respondidas de imediato, portanto, no que diz respeito ao procedimento salarial, no que diz respeito aos descontos que seriam feitos para a Segurança Social e fora, portanto, um conjunto de pontos que tiveram que ser endereçados com uma rapidez absolutamente fantástica, podemos assim dizer, com uma enorme pressão sobre nós, sobre estes nossos clientes também. O Paulo tem a perspectiva, porque é responsável por Portugal e por Espanha, a Península Ibérica, e a diferença é grande entre a postura, a necessidade, a procura da digitalização, o ritmo com que se tem feito isto é igual ou nota algum tipo de diferenças entre os dois países? Assim, em termos do ritmo, neste momento, nós poderemos dizer que é muito idêntico. Esta situação acabou por nivelar de alguma forma, efetivamente, as diferentes velocidades que poderiam existir entre os dois mercados, que poderiam existir anteriormente. O mercado espanhol, por ser efetivamente um mercado de maior dimensão, fazia com que os organismos, as organizações que operam nesse mesmo mercado, em algumas situações, tivessem um pouco mais
aceleradas no que diz respeito ao processo de transformação digital, por forma a abarcar o maior número possível e mais rapidamente os seus clientes e o universo de clientes e pudesse-o alargar. No entanto, esta situação obrigou a que efetivamente o mercado português rapidamente tivesse que dar um salto e a nivelar praticamente com o mercado espanhol. Aquilo que nós identificamos neste momento é que seja mercado português, seja mercado espanhol, estão exatamente com o mesmo tipo de preocupações e com a mesma abordagem de resolver rapidamente e de transformar rapidamente os seus processos, os seus negócios, de criar valor acrescentado ao mercado. Portanto, neste momento eu poderia dizer que estamos muito idênticos entre estes dois mercados. É a percepção que nós temos neste momento. Muito bem. Um outro assunto é esta grande tendência que 2021 traz, que é a inteligência artificial, e começam as empresas e as soluções de software a colocar nos seus produtos algumas soluções e incluir esta tecnologia de inteligência artificial. Em primeiro lugar, perguntar como é que está a Primavera e os produtos e as soluções Primavera na inclusão desta tecnologia, como é que está a correr, o que é que neste momento já começaram a fazer, e uma segunda pergunta implícita nesta, e atrás deste grande tema vem a questão do uso ético. Existem grandes agências já, ou seja, grandes instituições formarem agências para que se pense nisso e que se regulamente de uma forma bem apertada o uso ético desta tecnologia, e por isto estas duas perguntas numa só é: em que ponto está a inclusão ou a implementação desta tecnologia nas vossas soluções, e em segundo lugar, como é que olham para esta questão ética e que estão a fazer algum trabalho na questão do uso ético? Muito bem, sim, no caso da Primavera, respondendo à primeira componente da pergunta, à primeira parte, o caso da Primavera, todo o seu processo de evolução, nomeadamente do software de base, podemos assim dizer, do ERP, começa a incorporar efetivamente soluções e tecnologias ligadas e associadas à inteligência artificial. No fundo, uma das características que efetivamente podemos observar neste tipo de software é que efetivamente ele encontra-se no coração de toda e qualquer organização. Portanto, nada ocorre, nada se passa efetivamente que seja transacionável ou que tenha algum efeito preponderante numa organização que efetivamente não acabe por passar no seu ERP. E dessa forma há que efetivamente aproveitar todo este manancial de informação, todo este manancial de dados. No caso da Primavera, efetivamente está a apostar e investir na evolução do seu próprio ERP no que diz respeito à componente de inteligência artificial, portanto, em tudo o que diz respeito a conhecer não só a realidade atual e os factos que ocorreram, mas efetivamente conseguir projetar o que é que vai ser o comportamento em termos futuros de uma determinada organização. Poder apoiar essa organização a fazer o forecast da sua atividade relativamente ao futuro. Um dos outros componentes é, ainda relacionado com esta área, nós estamos a falar, no fundo, de poder mais rapidamente validar, por exemplo, uma determinada transação. Se ela ocorre com as regras que efetivamente têm que ocorrer e respondendo aos requisitos que efetivamente têm que ser cumpridos, quer em termos legais, quer em termos da organização por si e dos processos que estão por si definidos e das normas que estão definidas internamente. Portanto, esse é um dos pontos que nós efetivamente estamos a apostar. A componente de inteligência artificial, na realidade, neste momento, está a ser uma situação um pouco mais abrangente. Portanto, nós tínhamos anteriormente a componente de analítica, que efetivamente analisava o passado. Começámos a fazer, depois, o passado e presente, podemos assim dizer, depois começámos a fazer uma componente mais preditiva, e agora e o que estamos agora é a trabalhar em situações que é não só preditiva, mas poder criar diferentes cenários e diferentes realidades. Okay? E efetivamente a inteligência artificial neste momento abarca, quando nós falamos de inteligência artificial, passou a abarcar todo este leque
Enquanto anteriormente era vista só mais uma perspectiva mais de futuro, neste momento podemos dizer que não há futuro sem olharmos para o presente e sem termos o histórico do passado. Portanto, tudo ele contribui. E isto faz com que, por exemplo, soluções da nossa parte também, como a parte da analítica, efetivamente estejam integradas dentro desta componente de inteligência artificial. E aí, por exemplo, soluções como o Business Analytics é um dos casos em concreto em que estamos a trabalhar ativamente e a disponibilizar aos nossos clientes. Eu não podia terminar esta conversa sem lhe fazer uma pergunta, porque sei que o Paulo e a Primavera estão em África, nomeadamente em Cabo Verde. Me desse um olhar, embora este seja um período conturbado, com certeza houve aqui alguma retração do mercado ou não. Certo. Como é que o mercado em África, ou nomeadamente em Cabo Verde, se apresenta neste momento em termos, nomeadamente, de evolução tecnológica e da aquisição destas soluções? Destas soluções, sim. Olha, nós temos presentes para além de Cabo Verde, também, nomeadamente com escritórios em Angola e em Moçambique também. Obviamente que nós verificamos, relativamente, nomeadamente estes mercados, algumas evoluções e algumas velocidades também relativamente distintas. O mercado moçambicano, neste momento, efetivamente, não está na sua maior pujança. O país em si, de uma forma geral, está a enfrentar algumas dificuldades em termos de segurança, como nós sabemos, e isso acaba por se refletir inevitavelmente também na forma como endereça estes negócios. No caso do mercado angolano, efetivamente, nós temos notado também, neste caso, uma procura e uma tentativa de fazer evolução também no que diz respeito às soluções de sistemas de informação, portanto, de manter-se perfeitamente atualizado, de ter soluções estruturadas e devidamente pensadas. Nós temos tido alguns dos grandes projetos, têm sido, por exemplo, em Angola, e alguns dos principais clientes, quer na área da alimentação, por exemplo, na área da banca também. Portanto, são mercados que estão efetivamente a acompanhar a evolução própria que está a ocorrer, por exemplo, nomeadamente a nível da Península Ibérica, exatamente da mesma forma. A ajudar a isto também, algumas decisões por parte do governo angolano, do Estado angolano, propriamente dito, no que diz respeito à regulamentação, faz com que eu efetivamente ponha alguma pressão também neste processo de evolução. E, no fundo, o que diz respeito à necessidade de informação fiscal e de reporting fiscal, que efetivamente está a ocorrer em termos de evolução de respeito, quer a Angola, quer também a Cabo Verde, faz com que efetivamente ponha essa pressão sobre os agentes económicos e tenham a necessidade de efetivamente continuarem a atualizar-se. Essa é uma das situações. Paulo, muito obrigado. Foi uma excelente conversa. Muito obrigado pela sua João, disponibilidade em estar connosco e desejo a melhor sorte tanto ao Paulo como à Primavera nestes desafios.